Boa noite. Hoje quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração e pensei no tema domínio próprio, quando é o Espírito Santo que manda. Pensar nessa noite, compartilhar com vocês sobre domínio próprio, numa ideia de quando o Espírito Santo é quem manda em nossas vidas. Quantas vezes a gente já não se arrependeu de algo que a gente disse, sem pensar? Já teve essa experiência de dizer algo que você não queria dizer e disse e depois se arrependeu? Ou de uma atitude tomada no calor da emoção? Quantas vezes dissemos, dessa vez vai ser diferente? Eu, pelo menos, tenho falado isso e, às vezes, me arrependo de coisas que eu falo, de ações que eu tomo no calor da emoção. Mas a gente acaba, às vezes, tropeçando no nosso ponto fraco. A gente repete e cai. E acho tremendo, porque estamos estudando as virtudes, exercitando a fé. E quando eu penso nesse exercício, eu começo a ver como eu preciso crescer. Olhando para os estudos que a gente tem feito, eu cheguei à conclusão de que eu preciso crescer e crescer muito. Hoje a gente chega ao tema da semana 6, que é da nossa campanha Exercitando a Fé Cristã. E o tema dessa noite é aquele que pega a gente pelo calcanhar, que pega na parte sensível das nossas vidas, domínio próprio. Como isso é tão necessário na nossa vida. Às vezes eu me deparo no trabalho, recebendo uma ligação, e eu tenho que parar, às vezes porque eu preciso ouvir antes de responder. E quando eu não faço isso, depois eu me arrependo. Eu falo assim, se eu tivesse esperado um pouquinho mais, eu não teria dito o que eu disse. E a gente também vive numa época, num tempo, que nos empurra para agir por impulso. Nós somos impulsionados, somos dirigidos para reagir por impulsos. Nossa cultura diz, segue o seu coração. Já ouviram isso? Segue seu coração, segue a sua vontade, faça o que te der vontade, você merece. Mas a palavra nos ensina que algo oposto a isso, que a verdadeira liberdade não é fazer tudo o que eu quero, está em saber dizer não na hora certa. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Domínio próprio não é repressão, é maturidade espiritual, é fruto do Espírito, não é fruto da carne. E hoje, com a ajuda do Espírito Santo, eu peço que Ele nos ajude a entender como essa virtude não só nos protege de nós mesmos, mas também como nos aproxima do caráter de Cristo. E o texto que eu gostaria de estar compartilhando está lá em Gálatas, capítulo 5, 22, 23. É um texto bem conhecido nosso. Mas o Espírito Santo produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. E quando a gente pensa no fruto do Espírito Santo, ele é algo que precisa fazer parte da nossa vida como cristão. Eu tenho dificuldade quando eu ouço alguns cristãos dizendo, eu sou assim. Eu sou assim e eu falo o que vem na mente. Eu digo a verdade. Conheci uma pessoa que ela tinha o hábito de dizer, eu digo a verdade. Só que quando ela dizia, ela mais machucava do que edificava. E domínio próprio, segundo o dicionário, é ter controle sobre si mesmo. É ter controle sobre nossas emoções, é ter controle sobre nossos pensamentos, é ter controle sobre nossas palavras, é ter controle sobre nossas atitudes. Não é apenas só uma questão de ações, mas envolve muitas áreas da nossa vida. Naquilo que eu penso, naquilo que eu digo,
naquilo que eu faço. Mas também, quando eu falo em domínio próprio, eu estou dizendo que é o fruto do Espírito, ele faz parte do fruto do Espírito, ou seja, não é natural. Ninguém nasce com ele, nós não nascemos com domínio próprio. Isso não nasce e não está pronto em nossas vidas, mas é gerado em nós, à medida que nós permitimos que o Espírito Santo vá trabalhando em nossos corações, em nossas vidas, em nosso caráter, e que ele vai nos moldando, para que a gente fique mais parecido com Cristo. É Ele nos ensinando a segurar a onda, a manter a calma, quando nossa carne quer comandar, quando nossa carne quer explodir. Domínio próprio é dizer, eu não sou movido pelo impulso. Domínio próprio, eu não sou escravo das minhas vontades. Domínio próprio é dizer, eu tenho um Senhor e eu não sou meu. É Ele quem me dirige. Como é importante em nossos dias pensar em domínio próprio. Vivemos num tempo onde qualquer coisa que dizemos ou falamos pode virar uma grande confusão. Eu não costumo responder àqueles posts que colocam-se no Instagram, no Facebook, porque a maior parte das vezes quando você responde, você causa mais confusão do que edificação. Eu normalmente tenho o trabalho de conversar com a pessoa porque eu a conheço e dizer o que eu penso a respeito daquilo que ela escreveu apenas para ela, para que ela reflita, sem a ideia de fazer uma confusão. Provérbios 25, 28 nos diz que quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. É alguém desprotegido, é alguém que está vulnerável, que está à mercê. Quando eu e você escolhemos não revidar, não ceder a um impulso, ou nos calamos quando tudo em nós é uma grande vontade de explodir, a gente se cala, esperando que a raiva passe, para que a gente possa tomar a decisão correta. Eu tenho sempre o hábito de dizer que filhos a gente não educa no calor da raiva. A gente primeiro espera passar a raiva, para depois disciplinar, para depois dizer. Porque senão dizemos coisas que nos arrependemos. Senão fazemos coisas que nos arrependemos. E é quando eu olho para esse tema do domínio próprio, pensando que o Espírito Santo precisa estar mandando, dirigindo minha vida, é fundamental. É confiar que Deus tem a melhor maneira de fazer as coisas, não eu. Às vezes a gente precisa parar, respirar, orar e depois voltar para conversar sobre aquele assunto. Eu às vezes me deparo com questões do trabalho, questão com o cliente, e às vezes você vê discussões que não precisavam acontecer. Às vezes eu vejo isso na família. Discussões que não precisavam haver. Depois a gente tem que intervir para cuidar das feridas que brotam naquela ação que não teve domínio próprio. Então a primeira coisa é que domínio próprio é a gente se controlar, é não deixar que nossas emoções, nossos pensamentos ou nossas palavras e atitudes sejam dirigidas pelo nosso eu, mas sejam dirigidas pelo Espírito Santo. E a segunda coisa que eu gostaria de compartilhar nessa noite é como a gente consegue ter domínio próprio. Como a gente consegue? Como é que eu consigo ter domínio próprio? Em 2 Pedro, capítulo 1, versículos de 5 a 7, nos diz assim: diante de tudo isso, esforce-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescente a fé, a excelência moral. A excelência moral, o conhecimento o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a devoção a Deus. A devoção a Deus, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Quando eu olho para esse texto que
foi base, é base também do nosso livro, eu começo a perceber que a gente precisa estar caminhando nessa escada, nesse crescimento, nesse desenvolvimento. E aí, quando eu olho para tudo isso, eu percebo que o domínio próprio ele se conecta com a virtude cristã. Como alguém pode demonstrar uma maturidade cristã quando não tem domínio sobre si, sobre suas palavras, sobre suas ações? E eu preciso ter confiança em Deus, mesmo quando tudo parece fora do controle. Quando eu estou pensando como conseguir, como obter o domínio próprio, eu preciso entender que eu preciso ter confiança em Deus, mesmo quando tudo parece fora de controle. Por quê? Porque a gente não consegue sozinho. Precisamos crer que Deus pode transformar a nossa natureza. Deus pode transformar a minha natureza. Enquanto o mundo diz que não tem jeito, eu olho para a palavra e encontro que tem jeito. Mas o jeito está em Deus nos transformando. Existe um provérbio que diz que pau que nasce torto morre torto. Eu digo que isso é mentira do diabo, porque Deus endireita quando Ele quer. E quando a gente permite que Ele trabalhe nas nossas emoções, na nossa vida, no nosso caráter. Quantas pessoas nós conhecemos que antes de Cristo eram de um jeito, e depois que Cristo entra na sua vida, como elas se modificam, se tornam irreconhecíveis até certo ponto, porque elas mudam o seu comportamento, mudam sua linguagem, mudam o seu jeito, mudam sua agressividade e passam a confiar em Deus. A gente precisa saber, quando a gente está pensando em domínio próprio, o que é que agrada a Deus. O que agrada a Deus? Será que eu sei o que agrada a Deus? Eu preciso aprender na palavra quais são os limites que o próprio Deus colocou para a nossa liberdade. Muitas vezes nós nos perdemos, nós nos machucamos porque nós deixamos de conhecer da palavra. Nós deixamos de nos aprofundar na palavra. Nós vivemos do que os outros leem, do que os outros dizem, mas nós mesmos não dedicamos tempo de qualidade para descobrir quais são os limites que Deus colocou para a nossa liberdade e para a nossa segurança. A gente precisa viver de uma forma integral diante de Deus e diante dos homens. É escolher fazer o que é certo, mesmo quando fazer o que é certo é muito difícil. Tem horas que nós precisamos tomar a decisão de fazer o que é certo. Mas ao fazer essa decisão, o que encontramos é algo que não vai ser fácil. É difícil, porque nadamos contra a corrente, porque nos colocamos numa posição que outros não entendem porque estamos fazendo aquilo, mas a gente decide fazer o que é certo, o que agrada a Deus. E a gente precisa entender que a gente não deve desistir, né? Esse processo do domínio próprio, de busca por essa virtude, a gente não deve desistir. A gente não deve desistir quando a gente falha, quando a gente cai. A gente deve continuar levantando. A reverência é: o que eu estou fazendo agora vai agradar a Deus? Existe um livro que diz: vai agradar a Deus? Existe um livro que diz: em seus passos, o que faria Jesus? Sabe, o que eu estou fazendo, o que eu estou decidindo, o que eu estou pensando, o que eu estou me propondo a fazer, isso vai agradar. E quando eu começo a pensar nisso, eu começo a tomar decisões diferentes. E a gente também precisa viver pensando no próximo, o amor ao próximo. Porque domínio próprio não é só sobre minha vida, não é só sobre você, é sobre como você trata os outros também. Domínio próprio é como olhamos o próximo, como nós agimos em relação a ele. Hoje eu estava saindo e na hora de sair meu filho estava dirigindo e a gente estava perto do sinaleiro e tinha um rapaz
Ele olhou para mim, eu cumprimentei e sorri para ele. E eu falei assim, pai, ele vai vir falar com a gente. Eu falei assim, filho, deixa ele vir falar. A gente precisa olhar para eles, porque eles não são invisíveis. Enquanto não houver nenhuma violência contra a gente, eu preciso demonstrar amor. Quantas pessoas passam e se tornam indiferentes? Ou então, eu gosto também, abrir o vidro e pegar o papel da pessoa que está entregando aquele jornalzinho lá na esquina. E eu falo assim, a gente precisa, ele está ali se esforçando, vamos olhar. Sabe, quando eu penso no domínio próprio, eu penso também que eu devo ter domínio, entender que não é só sobre mim, mas é também sobre o outro, é sobre o cuidado com o outro, é estar buscando isso. E quando a gente está olhando para a questão, é um esforço, é uma parte de mim precisa trabalhar nisso. Outra parte precisa crer que o Espírito Santo precisa também trabalhar na minha vida para que eu também possa atingir essa maturidade de domínio. E quando eu entendo qual é o caminho, eu preciso também entender qual deve ser a minha postura diante do domínio próprio. Qual deve ser a minha postura? E eu estava pensando que, às vezes, nós precisamos ir a um destino do qual não conhecemos. Antigamente, a gente usava mapa. Hoje, a gente tem GPS, Waze, Google Maps. E a ideia é a seguinte, enquanto eu estou dirigindo, ou seja, eu tenho o controle do volante da minha vida, mas eu sigo as orientações do GPS. Eu estou dirigindo, mas quem está me mostrando o caminho é o GPS. É a mesma ideia que eu penso, nossa vida precisa ser, enquanto nós estamos caminhando, enquanto nós estamos vivendo sobre essa terra, precisamos ser dirigidos pelo GPS de Deus, pelo Espírito Santo, pela sua vontade, pela sua palavra. Ele deve estar nos conduzindo. Por isso a gente precisa ser intencional na busca pelo domínio próprio. Eu preciso ter a intenção de mudar. Eu preciso ter vontade. E a gente precisa ter uma postura de rendição. Essa postura quer dizer que eu reconheço que sozinho eu não vou dar conta. E eu já me deparei muitas vezes achando que pelas minhas forças, pela minha vontade, eu ia segurar a minha língua. E eu não a segurei. Mas o domínio próprio vem do Espírito, não só da força de vontade. Então eu preciso pensar também que eu preciso estar conectado com Ele. Eu preciso ter uma postura de vigilância. Vigiai e orai. Não ser apenas uma frase feita em nossos lábios, mas precisamos estar atentos às situações que nos fazem escorregar. E elas estão ali o dia todo, o tempo todo. É nos mantermos conectados a Deus. Sei onde eu sou fraco, então eu não vou brincar com fogo. Eu vou ficar atento. Essa é uma postura de estar olhando como está, diante do como eu sou, sabendo das minhas limitações, eu vou ficar mais atento. Cada um de nós aqui sabe qual é o seu ponto fraco, sabe qual é a sua área perigosa. Ela não é igual para todos. E a gente precisa ficar atento para correr, para fugir. Né? Quando a gente olha para a história de José, a gente percebe que ele estava atento. Ele não ficou conversando com a tentação. Ele saiu correndo, fugiu. Sabe, às vezes nós precisamos também entender que nós não podemos brincar, fletar com o perigo. A gente precisa ter uma postura de humildade, admitir que estamos em processo e que às vezes nós podemos cair, mas que a gente não vai desistir de buscar o domínio próprio. Domínio próprio é cultivado como um fruto. Leva tempo. Não sou perfeito, mas estou deixando o Espírito me moldar. No grupo eu falei que nós devíamos andar com umas camisetas assim, em construção. Tenha paciência comigo. Recém-habilitado, não buzine. Sabe, precisamos entender que eu preciso ter essa postura de humildade. Eu não sou perfeito.
eu ainda estou em processo. O fato de ser pastor não me garante imunidade, não me garante segurança. Eu preciso buscar a perfeição de Cristo. Eu preciso ter aquela postura de meditação na palavra, busca, que deve ser intencional, de deixar Deus nos renovar a mente, mudar nossos padrões, nossos pensamentos. Quanto mais a gente se alimenta da palavra, mais autocontrole a gente vai ter. Quanto mais a gente se alimentar da palavra, mais autocontrole a gente vai ter. Porque a palavra de Deus vai estar trabalhando em nossos corações. Salmo 119, 11 diz: a tua palavra escondi no meu coração, para não pecar contra ti. Ou seja, nós não podemos achar que uma vez por semana, um encontro é suficiente para as nossas vidas. A gente precisa ter um espaço, um tempo na nossa agenda reservado para estar buscando a vontade de Deus, a palavra de Deus, enchendo nossos corações para que seja o nosso espírito sendo alimentado e não a nossa carne. Porque se a gente começar a alimentar a carne, o domínio próprio vai ficando em escanteio. A gente precisa ter uma postura de perseveranças. Vai ter falhas, mas a gente não deve desistir. Devemos continuar buscando, devemos levantar e aprender aonde caímos e seguir com fé. O justo cai 7 vezes, mas se levanta. Precisamos ter essa disposição de continuar se levantando. Pensando em tudo isso de forma prática, a gente precisa pensar que no trânsito eu devo segurar a minha raiva. Quando eu penso em domínio próprio. Nas redes sociais, eu devo segurar os meus dedos antes de postar. Nos relacionamentos, eu preciso saber ouvir antes de responder. No trabalho e na escola, eu preciso resistir o impulso de fofocar, mentir ou de ser desonesto. No culto, eu preciso lutar com aqueles vícios, com aquilo que me leva para longe de Deus. Aquilo que ninguém vê. Os homens não veem, mas Deus está olhando. Mas eu preciso estar lutando. Lutando para que essas coisas não me dominem. E para concluir, domínio próprio é a marca de quem é cheio do Espírito Santo. Não é sobre se controlar apenas, é sobre ser controlado por Deus. Depois de tudo que ouvimos, a pergunta que fica é simples e profunda. Essa pergunta eu fiz para mim, antes de fazer para vocês. Quem tem controlado minha vida? Quem está controlando minha vida? É o Espírito Santo? São meus impulsos? São os meus desejos? É a minha raiva? É a minha ansiedade? É meu medo? Quem está controlando minha vida? Sabe, domínio próprio não é só sobre não fazer o que é errado. É sobre entregar o volante da nossa vida para que o Espírito Santo e que Ele conduza e que Ele nos guie para aquilo que Ele tem sonhado, para aquilo que Ele tem planejado para as nossas vidas. E hoje Deus nos convida a parar de lutar sozinhos. Hoje é dia de reconhecermos. Hoje é dia de eu reconhecer. Senhor, eu preciso de ajuda. Eu quero viver no controle do Teu Espírito. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. E se essa também é a sua oração, eu gostaria que você estivesse pedindo para que Deus esteja te ajudando a ter controle, domínio próprio, mas sobretudo que seja o Espírito Santo que esteja governando sua vida e te ajudando, que esteja te ajudando a vencer. Eu não sei qual é a sua área, qual é a área que você pode, porventura, estar lutando.
se é descontrole emocional, se são impulsos, se é raiva, se é o medo, mas Deus sabe. Que nessa noite você seja desafiado a entregar o controle da sua vida para Jesus. Que você não deseje mais ficar lutando sozinho, mas que você deseje que o Espírito Santo te ajude. Senhor, eu quero te agradecer nesta noite, porque o Senhor é aquele que nos guarda, aquele que nos protege, aquele que nos ensina, e que na questão de domínio próprio, que o Senhor esteja nos ajudando, que o Senhor esteja ajudando cada um de nós nessa noite a estar lutando, a estar vencendo, a estar entregando nas Tuas mãos o controle das nossas vidas, para que seja o Senhor e não nós que estejamos dirigindo, mas que o Senhor esteja nos conduzindo, para que a gente possa estar exercitando nossa fé, que o Senhor esteja transformando aquilo que tem sido sinal de derrota em momento de vitória, que aquilo que tem nos derrubado, que possamos estar vencendo, para que a nossa vida tenha a maturidade, que ela apresente a virtude da fé, as virtudes que são importantes para uma vida de maturidade, Pai. Eu te agradeço nessa noite pelo Teu cuidado e nos dirige, Pai, em nome de Jesus. Amém.